Fala pessoal, começa mais uma edição do 11 em Campo, podcast que fala muito ou quase tudo sobre a bola. Eu sou Vitor Moura e hoje eu matarei a saudade da Libertadores, sim, ela tá de volta, junto com Anderson Cavalcante e Wilson Soto. Tudo bem, Anderson? Fala, Vitão, tudo bem? Sim, estamos de volta e essa semana tem Libertadores, hein? Já tem jogão rolando e amanhã tem mais jogo de time brasileiro na Liberta, Vitão. A Liberta voltando depois de 6 meses parados devido a essa loucura que tá o futebol, mas está de volta com algumas controvérsias, hein? A gente vai falar sobre isso nesse podcast, mas eu quero saber como você tá, Wilson? Fala, Vitor, fala, Anderson, fala pessoal aí da audiência. Tô bem, com toda certeza o podcast começando melhor do que a Libertadores. Começando bem melhor, vamos falar da volta da Libertadores, mas também outros temas muito interessantes. Você já sabe, né? Você que acompanha o 11 em Campo, começaremos pelo mercado da bola lá na Europa. Mercado da bola cheio de rumor aí, pouca coisa fechada por enquanto, pouco jogador já acertou, mas o rumor tá a milhão. Wilson, o que você traz de bom aí pra gente hoje, a informação legal do mercado da bola no futebol europeu? Tem bastante rumor aqui na Europa, Vitor, e também no Brasil. Na Europa nós temos o Alex Telles, aí tá com um rumor bem forte de poder ir pro Manchester United por 40 milhões. Também temos o Reguilón, um lateral que jogou pelo Sevilla, mas é do Real Madrid, pode ir pra Inglaterra e tá disputando o United e o Tottenham. São dois rumores aí bem fortes. E o que eu quero destacar hoje é o do Cavani, que pode fechar com o Grêmio. Talvez no momento que você esteja ouvindo, ele já tenha fechado com o Grêmio ou com outros times. Ele tem bastante proposta da Europa, só que ele queria voltar mais próximo do Uruguai. E o Grêmio ali tá no Rio Grande do Sul perto, pode ser o futuro destino do uruguaio Edson Cavani. O Reguilón aí que o Wilson comentou, foi campeão da Liga Europa com o Sevilha, pode também ir embora aí, pertence ao Real Madrid. E o Cavani, será que vem para o Brasil? Seria maravilhoso o Uruguai aqui no Brasil, independente do time, mas o Grêmio aí pode estar perto, o Grêmio que está aniversariando também no dia que a gente está fazendo esse podcast, na terça-feira, 15 de setembro. Parabéns ao Grêmio, mas eu quero saber também do Anderson, qual é o destaque que ele traz da Europa? O City também está atrás do zagueiro e parece que outro uruguaio pode rumar para lá, hein, Anderson? City tá atrás do Jiménez, atual zagueiro do Atlético de Madrid, e agora tem um rumor dele no City por 56 milhões. Também queria destacar o glorioso Gareth Bale, com possíveis rumores dele indo pro Manchester United por 28 milhões, só que o empresário dele falou hoje mais cedo que tá conversando com o Tottenham também. E tem o dia do fico do Aubameyang, que renovou com o Arsenal até 2023, então. E o Bale voltando para a Inglaterra, será que lá ele volta a ser feliz, volta a parar de sofrer críticas por querer jogar o seu golfe em dia de jogo? Difícil, mas o Bale foi muito feliz no Tottenham, tanto é que o Real Madrid comprou ele porque ele jogou muito aí uns anos atrás, era até lateral da equipe inglesa, virou atacante e agora na Espanha não tá aquelas coisas, mas seria um baita de um reforço pro futebol inglês, que será o tema de agora, que é a volta da Premier League. A Premier League que já teve a sua primeira rodada, campeão Liverpool, né? O atual campeão do torneio inglês, venceu o Leeds aí com dificuldade, 4-3, e também tiveram outros jogos interessantes. Wilson, eu sei que você quer falar aí do seu Manchester United, mesmo que não jogou, mas teve outros jogos aí muito interessantes também, a estreia do Super Everton e do Super Chelsea. Com certeza, Vitão, grandes jogos na primeira rodada. Eu quero destacar, lógico, esse Liverpool Leeds, que foi um absurdo. O que o Bielsa faz com esse Leeds é animal. O time joga bem, joga pra frente. Um grande jogo, um jogo digno da Premier League, esse 4-3 que tivemos no sábado. Tivemos também a vitória do Chelsea, mas eu quero destacar esse jogo entre Tottenham e Everton, que foi na casa do Tottenham, mesmo sem torcida ainda. O Everton venceu e uma estreia que foi absurda pra mim foi a estreia do James Rodrigues. Que jogador é o James Rodrigues? Novos ares, parece que ele tá voltando a recuperar o futebol que a gente conhece. Dele tanto na época que ele jogava em Portugal quanto na seleção, um grande jogador, absurdo, tem futuro esse Everton. O Everton pode realmente encaixar ali tanto com o Rames, com o Richarlison, o Alan, reforços aí que chegaram agora para a equipe de Liverpool, né? O rival direto do Liverpool que ganhou do Leeds. Interessante, pode dar liga esse Everton aí, ainda mais com o Rames, que na minha humilde opinião joga muita bola. E Anderson também teve, você falou da renovação aí do Aubameyang, foi importante também porque o Arsenal venceu o Fulham por 3-0 na primeira rodada, vitória interessante. Será que será um ano animador para o Arsenal depois dessa última temporada que foi salva nos últimos minutos com o título da FA Cup?
temporada que a gente espera do Arsenal, né? Segunda temporada do Gabriel Martinelli, o brasileiro, começou muito bem por lá. O fico do Aubameyang é um reforço absurdo. E a chegada do Willian. Que qualidade o brasileiro colocou nesse primeiro jogo pelo Arsenal. 2 assistências e uma participação direta no terceiro gol. Eu só quero dizer que o Willian foi injustiçado no Chelsea mais uma vez. Agora, para destacar um outro jogo aqui, eu achei interessante também a vitória consistente do Chelsea para cima do Brighton. O Chelsea que teve a estreia de 2 reforços que contratou a peso de ouro, o Kai Havertz e o Timo Werner. O Timo Werner deu uma amostra de que vai ser um atacante muito bom a nível Premier League. Ele é muito rápido e forte, vai ser muito bom. O Havertz começou meio em câmera lenta ali, em slowdown, mas vamos ver, né, como é que vai ser. Se ele dá uma destravada ali no estilo de jogo dele, se ele ficar mais ágil, tem tudo para dar certo. Ele parece ser muito técnico. E esses são os meus destaques, Vitão. Belo começo de Premier League. A Premier que voltou e voltou com tudo, mas ainda não teve a estreia dos times de Manchester, né? Tanto o United quanto o City, mas voltou com tudo e nós esperamos o melhor futebol, a melhor liga da Europa e do mundo. Esperamos só o bom futebol. Agora encerramos esse assunto aqui da Europa, né? Vamos então falar do Brasil, da América do Sul, porque tem brasileiro e tem Libertadores. Primeiro com o Brasileirão, que já está em sua 10ª rodada, 9ª para alguns times, até 8ª para outros, devido a esse calendário confuso, mas a verdade é que segue com o Inter, o Colorado, liderando o campeonato, mas falaremos um pouco mais a fundo dos paulistas, né? Porque teve derby aí na penúltima rodada entre Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena e também o Sansão disputado na Vila Belmiro. Wilson, sobre esses 2 clássicos, o que você tem a falar aí também? E se quiserem comentar sobre o Red Bull Bragantino, que está num começo difícil de campeonato, hein? Não engrena, parece, o Red Bull Bragantino, mas sobre o derby, principalmente, um jogo que acabou ocasionando a demissão, o Andrés até segurou na noite, depois, no dia seguinte, na sexta-feira, acabou demitindo o Thiago Nunes, o treinador do Corinthians. Foi um jogo bem interessante, eu acho que o nível técnico não foi tão abaixo quanto eu esperava, mas acho que ainda falta bastante para essas equipes que fizeram a final do estadual, mas o Corinthians começou jogando bem, bola na trave do Otero, o Corinthians pressionando até o Palmeiras, porém, depois da expulsão até agora eu tô sem entender o que o Fagner fez. O Fagner colocou a mão na bola ali com o cantígio dentro do gol e a bola com indícios de que ia pra fora, ou talvez entraria, enfim. Mas ele meteu a mão na bola. Eu nunca entendo os jogadores quando faz esse pênalti aí, que dá o pênalti, tira um jogador do time, mudou toda a partida, o Palmeiras venceu. Só que não é muito mérito não, porque o Palmeiras ganhou do Corinthians e não demonstra um bom futebol. Pra mim, o Palmeiras continua ainda precisando mostrar muita coisa pro elenco que tem, o time que tem, é muito mal treinado pra mim. Sobre o Sansão, foi um grande jogo e destaque pro cara, né? O cara do Brasileirão, Marinho, não começou como titular, entrou ali dentro dos 63 minutos e fez o gol do empate 2-2. São Paulo consegue fazer bons jogos, mas o Santos tem um craque do Brasileirão. É isso que o Wilson tocou no assunto desse pênalti que o Fagner fez, me lembrou até de outro pênalti corintiano, isso no Majestoso, aquele do Wendel, né, que fez uma defesa ali no fim do jogo e o pênalti do Corinthians agora, no caso do Fagner, foi marcado, ele foi expulso e o Palmeiras venceu, mas empatou com o Sport depois em casa e eu quero que o Anderson comente sobre esse jogo, se o empate foi justo ou não e o que falta aí para as equipes paulistas, né, apesar do São Paulo está em terceiro, Palmeiras em sexto, Santos em sétimo. O que está faltando para o futebol paulista se destacar no Brasil? Desse empate do Palmeiras com o Sport. O Palmeiras perdeu a chance de encostar no líder, que ia para a segunda colocação, acabou tomando um gol no finalzinho, um gol de empate, já começou perdendo, teve que virar e tomou um gol de empate, desperdiçou mais uma chance. O Palmeiras é muito inconsistente, ele é inconstante dentro dos próprios jogos, ele é capaz de virar o jogo dentro do primeiro tempo, fazer um 2-1 e perder essa vantagem no segundo tempo, isso jogando dentro de casa. E só para dar nota também, antes da gente entrar nessa discussão sobre o Corinthians que está numa fase turbulenta, o Red Bull Bragantino venceu apenas um jogo de 10 partidas e perdeu nesse último final de semana 2-1 para o Galo Mineiro, para o Atlético Mineiro, e o Corinthians foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Mas o Wilson, o que está acontecendo lá no Corinthians? Porque já voltou aí da pandemia, naquela crise, jogou bem no Paulista, deu aquela reanimada, mas o Brasileirão está mostrando essas
deficiências aí. Teve um protesto da torcida que, quando parte para agressão física, verbal, seja ela qual for, já extrapola os limites e aí entra em outro patamar. Eu quero que você fale aí para mim, pra gente, né, na verdade, sobre essa fase do Corinthians, esse momento tão complicado. Qual seria a saída mais viável aí? Seria o técnico, né? Já mudou, já demitiu o Thiago Nunes, mexer nas peças que tem à disposição. Eu acho que desde 2014, naquele fatídica invasão no CT, né, que tá com uma gravata em cima do Guerreiro, que 2 anos antes desse momento tinha feito o gol do Mundial, o Corinthians não vivia um momento tão tenso. A torcida tem todo o direito, na minha visão, de protestar, de criticar, mas a partir do momento, igual você bem disse, que vai para as vias de fato, começa a agressão, invasões em perfil de familiares, como foi o filho do Fagner. O filho do Fagner tem 10 anos de idade. O cara vai lá e começa a ameaçar o menino, a família, por causa do pai. Enfim, é algo absurdo. As mulheres jogadores reclamando, mulher do Jô se pronunciando, mulher do Cássio se pronunciando. Os torcedores têm que entender que é o direito dele protestar, só que não pode invadir do jeito que foi. Pra mim, foi muito mal a torcida do Corinthians, erro gigantesco, e a partir disso abre muito precedente, né? O que o jogador vai pensar nos próximos jogos? Se o jogador não tava indo bem, desculpa, na minha visão, ele não indo bem sem ameaça, apanhando, com a mulher dele sendo ameaçada, a família dele sendo ameaçada, ele vai jogar melhor? Não faz muito sentido isso pra mim. E o Corinthians segue nessa draga aí gigantesca. Corinthians, que não vence aí há 3 partidas, né? 3 jogos, entrará em campo no meio dessa semana, essa quarta-feira, dia 16, às 9h30 da noite, contra o Bahia, jogando em casa, mas lógico, sem a presença do público. Vamos ver o que aguarda aí os próximos capítulos da história do Corinthians, mas precisa melhorar realmente, porque não tá fácil e a torcida também precisa ajudar da melhor maneira, apoiando, incentivando a equipe, mesmo que a distância nesse momento. A agressão não vai levar a lugar algum. E agora, abrindo o assunto que a gente tanto queria falar, que é a Copa Libertadores da América, ela tá de volta. Libertadores que está de volta com a presença de 7 brasileiros entre os 32 divididos em 8 grupos. Já tivemos brasileiro em campo aí nessa volta, nessa reinauguração da Libertadores 2020, e o Atlético Paranaense bateu o Jorge Wilstermann ali na Bolívia, 3-2, com um gol do nosso querido Walter nos acréscimos da partida. Que volta essa do Atlético Paranaense. Mas antes, vamos só dar a tabela dos brasileiros e aí a gente comenta sobre essa Copa Libertadores. Todos os jogos voltam nessa semana, hein? Flamengo pega o Independente Del Valle fora de casa. O Palmeiras viaja a Bolívia para enfrentar o Bolívar. Tem também São Paulo e River Plate no Morumbi na quinta-feira. Inter e América de Cali. Jogo interessante também esse do Inter. O América que perdeu a final da Supercopa da Colômbia para o Júnior Barranquilla de Miguel Borja. Ele marcou, hein? E também Santos e Olímpia. Esse acontece na Vila Belmiro. E também Grêmio Universidade Católica, esse acontece no Chile. Wilson, tá animado para a volta dessa Libertadores? Com certeza, Vitor, grandes jogos aí, brasileiros que podem se reafirmar, que na minha visão é o caso do Flamengo, que pode voltar a jogar bola, com o Domenech talvez conseguir até o bicampeonato. Temos o Palmeiras, para mim é uma incógnita, pode ser um ponto positivo, um ponto negativo, mas com esse futebol não sei. O Inter, que é o líder do Campeonato Brasileiro, vai contar com a força do Galhardo aí para ganhar do América. Tem grandes jogos mesmo. Essa partida entre São Paulo e River vai ser o grande ponto, né, porque o River não joga há muito tempo e vai enfrentar um São Paulo aí que vem fazendo bons jogos com o Fernando Diniz. Vai ser o grande jogo de quinta-feira aí, às 19 horas. Então, bons jogos, tô empolgado pra essa volta da Libertadores, então. Empolgadíssimo estamos todos nós com a volta da Libertadores, a presença dos times brasileiros aí em busca do principal título continental aqui, tanto para o Brasil quanto para a América do Sul. Mas eu quero saber também do Anderson essa expectativa, só que como o Wilson também já deu uma leve adiantada, tanto na Argentina, mas também como na Bolívia e também na Venezuela, não jogam os times, né, que estão presentes na Libertadores, como foi o Wilstermann, que perdeu para o Atlético Paranaense, o Bolívar, que entra em campo contra o Palmeiras, River Plate, Boca Juniors. São equipes que não entram em campo há 6 meses. Então, quero saber, Anderson, como vai ser esse retorno e também aquela velha história, né, mas tão presente para a gente, o fato da Covid estar atrapalhando a volta do futebol e também até caso positivo no Boca Juniors aí, a Conmebol cometendo falhas novamente, hein?
a Conmebol recomeçou mal a Libertadores com esses protocolos, né? Cada país seguindo de um jeito, permitindo jogadores contaminados viajar no meio dos outros, é complicado. Agora, você falou aí do tempo de inatividade de alguns países e algumas ligas da América do Sul, eu vejo que a chance dos brasileiros classificarem com mais facilidade, né? Porque aqui já rolou os estaduais, o Campeonato Brasileiro já está rolando há algum tempo, então é a chance que a gente tem um ritmo de jogo maior do que eles, estamos numa comparação evoluída, é a chance da gente parar e se classificar com mais tranquilidade e ter mais chance de avançar no mata-mata, porque eles vão ter que se esforçar o dobro agora e vão chegar mais desgastados no mata-mata, enquanto os brasileiros podem chegar já tranquilo e pensando só naquilo. Exatamente, eu ratifico isso que o Wilson e o Anderson falaram, e agora é esperar para ver, né? Fato é que a Libertadores está de volta, a gente está aqui para te informar, mas também para dar opinião e para falar que realmente é meio controverso esse retorno da Libertadores. Mas ela está de volta e até só para fechar esse assunto, a Libertadores na TV aberta passará no SBT aí depois de muitos anos, TV do número 4, né? Para alguns canais aí, a TV do Silvio Santos estará de volta aí no mercado do futebol, já transmitiu a final do Campeonato Carioca em julho e agora a Libertadores até 2022. Bacana isso, vamos ver se dará certo, se dará liga, mas eu acredito que será muito legal isso, tanto para o futebol quanto para a linha de transmissões aqui no Brasil. A imprensa acho que ganhará muito com isso. Fechamos o nosso assunto Libertadores e agora o último tema aqui para fechar o nosso podcast, que é o debate 11 em campo. E o debate 11 em campo, dessa vez bem polêmico, né? Um fato lamentável aí que ocorreu, lógico que estão averiguando o que aconteceu, mas só de ter essa acusação grave por parte do Neymar, né? Que jogador do PSG, de racismo do jogador Álvaro, do Olympique de Marseille, no jogo muito violento que teve esse final de semana, né? Com 10 amarelos e 5 expulsões. Então já foi um jogo pegado em campo, mas ainda tem mais esse caso de racismo aí que o Neymar está acusando, as autoridades responsáveis estão averiguando, mas é lamentável por si só. Wilson, até quando a gente vai ver um caso desse no futebol, seja em qualquer esporte, na vida mesmo, até quando a gente vai ver casos assim se repetindo? Acredito que enquanto não tivermos leis mais duras em relação a isso ao esporte, até na sociedade, mas vamos falar só no futebol, vai ter muito disso ainda, infelizmente. As pessoas acham que uma puniçãozinha, tirar o cara de alguns jogos vai resolver. Não. Na minha visão, pode ser polêmico, não sei se as pessoas vão concordar, mas para mim tem que ser banido, não é só punido, banido do esporte. Um cara que faz algo parecido, algo como racismo, ele não pode representar uma nação, representar um clube, não pode. É um mau exemplo. E não é só esse caso, nós temos diversos casos, né, se a gente for relembrar. Olha quantos absurdos. Lembra do Tinga, não sei se vocês vão recordar na Libertadores, saiu até chorando, torcida fazendo sons de macaco no estádio, o Daniel Alves, tem o Roberto Carlos na Rússia, o Aranha, quantos e quantos casos que a gente for relembrar de jogadores que sofreram racismo e a punição continua a mesma. Enquanto não banir, eles não vão sentir. Isso que você citou, Wilson, de banir o jogador, o atleta, enfim, que comete essa injúria, é uma coisa que é meio relativa para alguns países, especificamente também ali da Europa, acontece muito isso. Eu relembro aqui um caso que aconteceu alguns anos atrás, eu não vou lembrar o nome do jogador, mas eu posso pesquisar aqui e dar também a informação durante o podcast. Um jogador grego que fez uma saudação nazista após um gol, e a seleção grega, né, a Federação Grega de Futebol, baniu ele para sempre de vestir a camisa da sua seleção. Então, nesse caso, se for confirmado mesmo, seria o mesmo que aconteceria para o Álvaro, que é um espanhol que não tem jogos pela Espanha, mas que seria uma punição justa também, avaliariam com o mesmo rigor uma saudação nazista, também um ato de racismo. Lembrando que a gente não está comparando nada aqui, mas eles estão dando pesos também diferentes a coisas muito lastimáveis que acontecem no futebol. E eu quero também saber a opinião do Anderson, porque teve uma opinião aí dada pelo presidente da Federação Francesa, uma opinião bem ridícula, né, já adiantando. Foi bem ridículo mesmo. Vou até ler aqui, vou abrir aspas para o presidente da Federação Francesa de Futebol. Em um jogo pode haver problemas, mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte, em particular, não existe ou quase não existe. Então, o presidente da Federação Francesa de Futebol diz que quase não existe ou não existe racismo no futebol. Então, vamos levantar para ele alguns fatos. Com o próprio Neymar aconteceu aquele lance
lance da banana, que quando ele jogava no Barcelona, jogaram banana e aí o Dani Alves acabou comendo, bateu o escanteio. Em 2018, quando o Malcom foi pro Zenit, a torcida do Zenit colocou uma faixa gigantesca na sede do clube, escrito assim, obrigado por manter as nossas tradições na contratação. Então eles estavam falando assim, que vocês contrataram um jogador negro, e eles ironizaram, falando que obrigado por manter a tradição nas contratações. Então isso é um racismo velado ali, né? Eles não falaram diretamente, mas é um ato totalmente racista. E diversas maneiras a gente tem racismo aí. Aconteceu com o Tyson, que o Tyson saiu xingando da torcida lá, mostrou o dedo do meio, e o Tyson foi expulso do jogo. Isso que é o pior. É isso aí, fechamos muito bem o nosso debate e chegamos ao fim de mais um 11 em Campo. Quero agradecer novamente a presença aqui do Anderson Cavalcante, também do Wilson Soto, que engrandeceram mais uma vez esse podcast amado e respeitado pelo Brasil afora. Muito obrigado por mais um podcast, Anderson. Valeu, Vitão. Valeu, Wilson. Monstruosas as palavras de vocês. Faço delas as minhas. Eu acho que o racismo deve ser encarado com seriedade. Não é uma brincadeira, não é mimimi. E eu não queria que a gente tivesse que falar disso em pleno século XXI, 2020. Porém, ainda acontece e tem gente que acha que isso é normal. Então, vamos para mais um episódio na semana que vem. Espero não ter que falar mais de racismo nunca mais na minha vida. Foi muito bom esse novo episódio aqui com vocês. Foi maravilhoso. E vamos focar na Libertadores, hein, pessoal? Amanhã tem mais time brasileiro em ação. Vamos focar na Libertadores. O Anderson falando assim, eu até lembro o Abel Braga. Poxa, cara, foi lindo, meu. Mas também quero me despedir aqui do Wilson Soto, que com as suas palavras sábias, seu pensamento estelar, galáctico, ele que acrescenta bastante ao 11 em Campo. Muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço, Vitor, Anderson, prazer estar com vocês. Sensacional essa edição. E vamos aí, Libertadores pegando fogo. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, redes sociais, Facebook, Instagram. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. É isso mesmo. Siga a gente, compartilhe nosso conteúdo, dê sua opinião, que ela é muito importante para nós. Esse foi mais um podcast. Ficamos por aqui. Muito obrigado a vocês e tchau!